Eu acho que nós tínhamos que abrir esse poder, rasgar o poder. Quando você fala em autópsia, dá vontade de abrir assim. Igual abrir, pegar um bisturi e arrancar. Abrir tudo, todos os ministérios. Você nunca vai ser capa de uma revista. Você, com toda essa sua maravilha, com todo o seu jeito, com todo o seu conteúdo, com todos esses conhecimentos, vai ser capa com os ladrões. Em dezembro de 2011, ela mostra tudo o que aconteceu, para onde foi o dinheiro, aonde foi gasto, o que não foi gasto, o que não deu para fazer, o que deu para fazer. Para o povo. Olá, o Contraponto está de volta. Hoje nós temos a alegria de receber Zulaê Cobra Ribeiro, advogada e criminalista e ex-deputada federal por São Paulo. Doutora Zulaê, é uma honra tê-la aqui no programa. E eu que eu tenho a honra enorme, Cacilda, de estar junto com você, você que recebe tantas personalidades do mundo jurídico, maravilhosas, personalidades cheias de conteúdo. Mais uma hoje, E né? eu sou uma advogada criminal com muito respeito por mim mesma, mas eu me sinto hoje muito honrado de estar aqui do seu Uma lado. mulher muito batalhadora. E isso nós vamos mostrar hoje aqui para o telespectador. Doutora Zulaê Cobra, a senhora foi a primeira mulher eleita para o Conselho da UAB em São Paulo. Começou sua carreira política como vereadora aqui em São Paulo. E depois assumiu 3 mandatos como deputada federal. Isso tudo mudou em quê? Aquela advogada, criminalista, cheia de sonhos e esperanças por um mundo melhor. Olha, Cacilda, vou falar bem português, claro, eu acho que eu, desde o começo da minha vida, desde que fui fazer faculdade, desde que eu lutei como feminista, que eu fui ser, logo quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha o quê, 19, 20 anos, eu vi o Código Civil, fiquei horrorizada, que já começando a estudar Direito na Católica, e eu comecei a ver a diferença entre o homem e a mulher. Aquilo me deixou absolutamente sem sentido. Eu, uma mulher que tenho personalidade, tenho respeito por mim mesmo, tenho dignidade, saber que a mulher não é igual ao homem no Código Civil. Sim. Aí Sim. depois eu fui ser advogada criminal. E aí eu vi que também Só no podia crime... ser, né, doutora? Só Advogada podia. criminalista. Briguenta como eu sou, só podia ser. Mas aí eu vi que também no criminal, nos crimes sexuais, a mulher não é igual ao homem. A honra do homem era uma e a honra da mulher é outra. Sempre diferente. É muito, uma coisa incrível, né? Ser vítima é uma coisa horrorosa. E vítima mulher nesse país é pior ainda. Pior ainda. A mulher tem que provar que ela foi estuprada, ela tem que provar que ela sofre maus tratos, ela tem que provar que ela tem uma violência caseira, que ela tem um abuso sexual por parte dos parentes, de pais. É lastimável. Enfim, é uma coisa complicada. E com tudo isso, eu fui fazer parte do movimento de mulheres. Aí depois eu fui para a OAB. Aí na OAB eu comecei a ver que não tinha mulheres no conselho da OAB. E eu descobri isso por um desembargador. Em 1981, um desembargador que já morreu, e eu fui fazer lá um movimento das advogadas que não tinham a prova corrigida no concurso para a magistratura. Sim. Isso era por volta de 1980. Olha. E aí nós tivemos as primeiras 3 juízas em 81. Gente. E esse desembargador um dia falou para mim: ô doutora advogada, a senhora está na OAB. A senhora viu que na OAB não tem mulher? Por que a senhora não vai fazer um movimento lá? Aí, na época, o Zé de Castro Biggio, grande advogado, grande presidente da OAB, meu amigo, que também já morreu, ele falou para mim: Zulaê, nós não temos mulheres. Lá foi você. Lá fui eu, então, também batalhar dentro da minha entidade de classe, que eu já estava contribuindo no exame de ordem, na inscrição, eu fazia parte de várias comissões. Sim. Eu gostava muito de ajudar os advogados. Tanto que hoje eu recebo muita gratidão, porque bom, os né? advogados falam para mim: a senhora foi tão boa comigo, eu estava lá com desespero, a senhora é a única que votou comigo. Né? Então eu já nasci para tomar conta das pessoas, sabe, Cacilda? Ótimo. Eu tenho assim uma tendência a esse amor às pessoas, principalmente pessoas que têm uma vida difícil. Sim, já mais veio sem vulneráveis. condições, né? São pessoas pobres, simples, com dificuldade para estudar. E o exame da OAB me deu muito conhecimento, muitas condições de briga, porque o exame, como todo exame, você sabe, é uma coisa que a pessoa
depende muito dela para o exame. Não é só, Sim, só os conhecimentos. ela, Ela. E o nervosismo, né? Tudo contribui. E eu via senhores fazendo exame, moças nervosas, eu ia lá, acalmava, conversava. Eu até dizia, pega o código, vê o artigo tal. E alguns examinadores diziam, a senhora não pode conversar com o examinando. Eu falei, olha, dá licença, que eu estou há muitos anos aqui na OAB e eu sei o vou... que eu faço. Não, e outra coisa, uma coisa é dizer o artigo, ela tem que fazer a explanação. Lógico. Ela, não é só o artigo que vai dar a ela a condição de fazer a prova. É evidente. Entendeu? Eu não estava ensinando nem passando cola, estava dando para ela uma busca de alguma coisa que pudesse chegar no tema, que eu já sabia. E essas dificuldades todas eu levei para a minha vida. Então, no movimento de mulheres, na OAB, né, depois, como deputada, como vereadora do município de São Paulo, tive muito orgulho. Eu acho que vereador é o político mais importante, porque é o próximo da população. É verdade. E o deputado já fica um pouco distante. Mas o que eu queria, Cacilda, é fazer reformas constitucionais. Aliás, fez a grande reforma do Judiciário. Exato. A reforma 45. Fale um pouquinho sobre ela. Eu acho que nós tínhamos uma missão. Ser legislador ou legisladora, você tem que prestar atenção naquilo que é bom para o povo. E aí eu falo o povo do Brasil, porque como deputada federal, eu sou eleita por São Paulo, mas eu defendo todos os estados brasileiros. Daí a dificuldade, às vezes, do eleitor, né, tanto da capital, paulistano como paulista, ele entender o que essa mulher faz, onde é que ela fica, né? Porque ele está preocupado com o bairro dele, com a luz dele, enfim. Então, quando você chega lá, eu tinha esse grande ideal meu de de estar presente na reforma do judiciário, porque eu já tinha uma briga muito grande com os juízes, os promotores, quando eu militava. Você sabe que eu fui ser deputada federal com 50 anos. Então, eu não fui menina. Eu já fui uma mulher que eu já tinha anos e anos de militância na advocacia. E aí Deus me deu, o Aécio era presidente da Câmara, ele me fez relatora junto com o Mário Covas, que também fez uma intervenção. Eu virei em agosto de 1999, relatora da reforma do Poder Judiciário na Câmara Federal. Aí eu enfrentei tudo que eu tinha que enfrentar, ministro do Supremo, ministro dos Tribunais Superiores, os desembargadores, os juízes de primeira instância, que são muito sofredores, o Ministério Público de maneira geral, enfim. Eu fui fazendo uma reforma que já tinha passado pela mão do Jairo Carneiro, que foi da Bahia, que tinha uma mulher como juíza. Eu falei para ele, você não pode ser relator, tua mulher é juíza, vai te pegar lá em casa. E aí o outro foi o Luiz Nunes Ferreira, que aliás é uma pessoa maravilhosa, hoje é nosso senador, é maravilhoso, adoro o Luiz. Mas o Aloysio também tinha aquelas coisas de nunca ter tido aquela militância que eu tive. O Aloysio eu acho que é mais procurador do Estado do que advogado, né? Enfim, eu falo isso para o Michel Temer, ele dá risada, porque eu falo, Michel, você tem uma experiência de procurador. É diferente, recebe o processo no gabinete. Eu não, eu tenho que buscar, eu tenho que ir na delegacia, eu tenho que buscar o cliente, eu tenho que pegar o cliente lá atrás e trazer até aqui e acompanhar até a última instância, que é o Supremo. Então eu conhecia muito essa questão e eu procurei fazer um senhor relatório. Meu relatório, é claro, foi aprovado na comissão, em 99, mais ou menos em novembro, e foi para o plenário. Aí no plenário ele foi um pouco dividido e separado. E qual foi a grande novidade? Conte para o telespectador. A grande novidade foi a formação do Conselho Nacional de Justiça. Nossa, o famoso, tão combatido. O CNJ, ele é amado ou odiado, não tem meio termo. Não tem mesmo. É claro que eu amo a minha obra e eu amo as pessoas que gostam do CNJ, porque ele mudou a vida do judiciário brasileiro. Mudou. Hoje, e os juízes tinham medo, principalmente os juízes, eu falo de segunda instância, desembargador, ministro dos tribunais superiores, ministro do Supremo, STJ, toda aquela coisa, eles tinham medo danado. O que eu fiz? Eu coloquei bastante membros egressos da magistratura, são 9 de 15. Então, o controle externo é tão externo, ele é feito pelos juízes de todas as camadas, de cima do Supremo até embaixo, e o Ministério Público participa, os advogados participam, e 2 representantes da Câmara e do Senado, do povo. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, hoje é esse órgão que toma conta da justiça brasileira. Nós precisávamos ter alguém, ou as pessoas que compõem o Conselho, tomando conta. Porque você tinha corrupção, você tinha nepotismo,
você tinha uma série de coisas erradas e ninguém contestava. Você vê, a própria imprensa, é difícil ver a imprensa contra a magistratura, falando alguma coisa de juiz. Eu me lembro que um dia, um sábado, eu olhei um jornal, não vou dizer o nome, e estava lá os juízes, estava o olerite de um desembargador. Sim. Uma briga que tinha de compra de carros aqui no Tribunal de Justiça. Aquilo me levou um susto, porque eu nunca tinha visto em nenhum jornal olerite de desembargador, muito menos de juiz, muito menos de promotor. Eles não vão fazer isso. Enfim, aquilo realçou o meu propósito de que nós tínhamos que ter uma transparência no judiciário. A reforma, ela não tem mudança de lei, nem mudança de processo, nem de códigos. Ela é estrutural. Ela é uma reforma que muda a maneira com que os tribunais de justiça de todos os estados brasileiros e todo o nosso tribunais superiores e os juízes de primeira instância, havendo entre eles uma união. Sim. De tal maneira que essa hierarquia que existia do desembargador se achar o máximo, né? Nós tínhamos o tribunal de alçada, lembra? Nós tiramos os tribunais de alçada e ficou tudo Tribunal de Justiça. Então, quando era 140 desembargadores, por exemplo, fomos para 350. Então, hoje, você vê que todos são desembargadores. O que nós tínhamos aqui em São Paulo, que existia em muitos tribunais? O pinguim, que é o juiz que é convidado a ser membro do Tribunal de Justiça, como desembargador, mas ele não era desembargador. Quer dizer, ficava aquela coisa, mas ele julgava como desembargador. Sim. Mas eles tinham aquela coisa que até hoje existe ainda no Supremo. Eu também tentei, nessa reforma do Judiciário, que é a Emenda 45, que o Lula promulgou, e o Márcio Tomás Basso era o nosso ministro da Justiça, me ajudou fazendo com que essa reforma viesse à tona, porque você sabe que tudo que se faz no Legislativo depende da vontade política do Executivo. Sempre. Se o Executivo não quer, não sai. Não sai. Fica no forno lá anos. Então o CNJ, que você fala, que é o Conselho Nacional de Justiça, que eu tenho tanto amor, tanto carinho, eu acho que ele veio para dar uma transparência ao nosso Poder Judiciário, fazer com que o Judiciário tenha responsabilidade com o povo brasileiro. Sim. O Judiciário é a justiça brasileira e a justiça está aí para fazer justiça ao povo. E o povo que não tem justiça, Cacilda, é bom que você saiba, mais uma vez que você já sabe, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sem justiça não há liberdade. Não há democracia. Não há dignidade. Não há nada, não há dignidade. Então, o povo sem justiça não existe. E quanto às polícias? A senhora defende uma reforma das polícias? Defendo. Eu queria a unificação das polícias. É difícil, mas nós não podemos ter duas polícias, uma militar e uma civil. No mundo todo, e olha que eu conheço bem isso, essa matéria eu lidei com ela em 1997, eu fiz uma emenda à Constituição, chama PEC, Proposta de Emenda Constitucional. E eu fiz lá atrás, em 97, coisa que já vinha na minha cabeça desde antes de ser deputada. Eu queria que nós tivéssemos uma só polícia e a segurança pública é civil. Militar, com todo respeito aos militares, com todo respeito às nossas forças armadas, que não tem nada a ver com a segurança pública. Nós tínhamos que ter uma só polícia, um só comando, escola junto para os dois, um que sai para ser ostensivo, armado, uniformizado de rua, viu, secretário? De rua, uniformizado, de rua, armado para pegar bandido na rua. Realmente... E a outra que é judiciária, que é aquela que faz o inquérito policial, que trabalha com o judiciário. Em outro sentido. Então eu peço ao governador Geraldo Alckmin, ao nosso secretário, põe polícia na rua. O povo tem que ter orgulho. Olha lá o policial, olha lá que beleza. O povo tem que ter segurança. Ele está ali para me segurar. Nós tiramos a polícia dos presídios. Nós tiramos os presídios de dentro das delegacias. Hoje não tem, começamos lá atrás, o governador Mário Covas, o Geraldo Alckmin continuou, o Serra continuou. Quer dizer, nós não podemos ter um distrito policial tomando conta de preso. Não dá. E preso, quem toma conta é agente penitenciário, é preparado para tomar conta de preso. A polícia não pode tomar conta de preso. Quem toma conta de preso? A justiça. A justiça tem que tomar conta daquele que ela mandou se separar da sociedade. Então é a justiça que toma conta, mandou prender. É isso aí. Nós vamos parar um instante, você continue aí, que daqui a pouco estaremos de volta com Zulaí Cobra Ribeiro. Até já.
Outro dia perguntaram uma médica famosa, ela é muito boa, ela fez 70 anos, então, portanto, ela automaticamente foi aposentada, que é a expulsória, né? E ela falou assim, dando uma entrevista, perguntaram, mas a senhora é mãe? Ela falou, não, pera um pouquinho, mãe é outra carreira. Eu sou médica e como médica eu fiz o máximo para ser a melhor possível. Agora, mãe é uma carreira à parte. Então, nós que somos profissionais e mães, nós temos duas carreiras. Como está hoje a Delegacia de Defesa da Mulher que a senhora ajudou a montar? Olha, nós montamos a primeira Delegacia de Defesa da Mulher em 1985 no governo Montoro. O Michel Temer, nosso vice-presidente hoje, era o nosso secretário de Segurança Pública. A delegada Rose foi a primeira delegada da delegacia e eu fui a autora do dispositivo legal que nós fundamos essa primeira delegacia. Hoje está um horror. Com todo respeito, eu já falei em várias palestras e volto a repetir. Não podemos ter uma delegacia da mulher, de defesa da mulher, feita só por mulheres. Mas por que está um horror? Porque a mulher não atende bem a mulher. Eu recebi lá atrás muitos telefonemas de delegadas dizendo, ô doutora, eu queria ser delegada do homicídio, eu queria ser delegada do sequestro, eu queria ser delegada do, vamos dizer, do roubo, do assalto, sim, coisas eu talvez queria mais ser emocionantes. delegada, enfim, de qualquer setor da polícia, menos delegada da Delegacia de Defesa da Mas não devia ser Mulher. o contrário? Por quê? Porque ela acha que não há uma utilidade naquele trabalho, porque a própria mulher não se respeita, a própria mulher acha desqualificado você fazer lá um boletim de ocorrência de uma mulher que apanha do marido. Então, porque a Delegacia de Defesa da Mulher ela foi criada para os crimes dentro de casa. Os crimes... fechados, né? Exato, é o crime Escondidos. que nós chamamos familiar, né? É aquilo que corresponde à vida do marido e da mulher. É o dia a Então dia, ela né? apanha do marido, do companheiro ou do namorado, enfim, da pessoa que faz parte da vida dela. Quando ela apanha na rua, é outra coisa. Sim. É diferente. É difícil a mulher apanhar na rua. É difícil, Muito mas difícil. pode Você já acontecer, viu às alguns vezes. Nunca casos de vi, mulher que nunca apanhou vi, na rua? nunca vi. Eu nunca vi. Às vezes, quando os homens brigam na rua. Mas mulher com mulher também é difícil. E o homem batendo em mulher na rua é difícil. Agora, você tem o abuso sexual de mulher dentro de ônibus e dentro de metrô.